Opa, eu começo ou não? Pode ser, tá valendo? Tá valendo? Então vamos. Fala, galera, tudo bom? Aqui é mais um episódio do Boteco Fire. E hoje a gente tem mais um participante na mesa. Mas como sempre, aqui eu, Thiago Rezende, e o nosso amigo Diego. E Fala aí, Diego. isso, aqui Diego do aposentecedo.com e a gente está aqui no Boteco Fire. Esse aqui, eu, como convidado, Gleison, pretendo participar com frequência aqui do Boteco, porque um boteco e um happy hour não nega. Inclusive, estou aqui já com a cerveja pronta para fazer. Opa, ouviram daí? Para complementar o boteco, porque boteco sem cerveja não dá, né? Já encheu o copo e vamos bater papo. Com certeza. Ô, Gleison, já começa com o teu jabá aí, Gleison. Até da onde tu tem blog, você tem Instagram, manda teus contatos já de início aí, tá. para quem não estiver sabendo até o fim. Porque um cara chegou aqui na mesa, sentou estranho, a gente não conhece. Quem que é você? É verdade. Por que eu tô aí nesse grupo seleto falando com esses caras tão foda, né? Bom, eu tenho um blog chamado Sapien Livre e eu já escrevo há uns 3 anos, eu perdi as contas, na verdade, já há quanto tempo que eu escrevo. Eu até me considero um cara do movimento FARE. A gente até chegou a uma discussão aí, falar se o movimento FARE é um movimento ou não, ou uma comunidade ou não, mas eu atingi a independência financeira aí há uns 2 anos, né, larguei o emprego, e aí a gente acabou se conhecendo nesse mundo, nessa blogosfera, e eu estou aqui agora para falar e compartilhar com vocês a minha experiência de vida aí na independência financeira, na comunidade FIRE. Isso aí, Gleison. Seja bem-vindo à mesa. E a gente vai ser um pouco franco aqui e falar que esse aqui, na verdade, é o 3º episódio, né? O que o segundo foi pro saco. Pô, e foi com o Gleison também, né, cara? Pô, papo bom do caramba, né, cara? A gente gravou, ficou mais de 1 hora falando. No fim, o áudio do Gleison justamente não pegou e, pô, aí não valia a pena a gente botar no ar, né? Não, é sempre bom conversar. A gente, é claro que não vai conseguir reproduzir o que a gente conversou no começo, mas sempre uma conversa nova vai valer a pena, né? Eu vou puxar um papo interessante aqui que teve na conversa passada, que eu acho que foi bem pertinente para a gente jogar, que foi a visão do Gleison sobre a comunidade FIRE. O próprio Diego falou muito bem de como ele entrou e como ele achou a comunidade, como estava falando com todo mundo. E depois o Gleison entrou dizendo as perspectivas dele que ele tem sobre a comunidade FIRE, se é uma comunidade ou não, se a gente está criando uma comunidade agora, se está engateando. Como é que é esse papo aí? Começa aí. Então, cara, na verdade, eu comecei a conhecer a história de FIRE assim, meio que por acaso. Eu quis, aos meus 27 anos, me planejar para parar de trabalhar aos 45, e aí você começa a pesquisar, a olhar coisas, e aí me apareceu o movimento FIRE e tudo mais. E aí tem a blogosfera, a galera todinha se conhece, um monte de gente, tudo virtualmente, né? Mas ninguém sabe quem é quem, ninguém viu a cara de ninguém. E eu ainda acredito, ainda é a minha opinião, de que não existe comunidade FIRE no Brasil, não existe essa história de movimento FIRE aqui no Brasil. Na verdade, existem pessoas individuais que compartilham de um mesmo pensamento, de um ideal, e aí acaba trocando, de certa forma, alguma ideia. Mas aí eu tentei, há um tempo atrás, eu acho que já vai fazer uns 2 anos, né? Conhecendo a Yuka, do Investidor Impressa, né? A gente trocou alguns e-mails e aí eu quis conhecer ela pessoalmente. Eu joguei, né? Vou tentar, né? Conhecer esse pessoal que vive esse ideal que eu vivo também, pessoalmente. E aí eu mandei um e-mail para ela perguntando se a gente podia se encontrar, tomar um café, já que a gente morava na mesma cidade, São Paulo. E aí ela aceitou. E foi muito legal que a gente se conheceu e a gente partilhou da mesma opinião, porque a gente acaba se sentindo muito só, né? Nesse mundo de independência financeira, de investimento, porque são poucas pessoas dentro do nosso círculo de convivência que têm essas mesmas ideias. E aí, quando a gente conversando junto, a gente pensou em montar um grupo e começar a crescer. A gente era uma dupla, a gente se conhecia, se escrevia, tem uns blogs que todo mundo lê, todo mundo acompanha, e aí a gente pensou em começar a incluir mais pessoas. E aí foi crescendo, a gente hoje está com um grupo de 7 pessoas que todo mundo sabe quem é quem, tem vocês dois,
que eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente. Tem mais outras pessoas que eu já conheci quase todos. Deixa eu ver se falta alguém para conhecer, não estou me recordando agora. É só o BP Milhão, que entrou agora há pouco, que eu não conheço pessoalmente. Mas aí eu acho que a ideia de comunidade está começando a existir. Eu vi que o Diego também está fazendo essa pegada aí, começando a conhecer uma galera. E a minha ideia hoje é que ainda não existe uma comunidade, mas o ideal, o propósito é que venha a existir. O que vocês pensam a respeito disso aí? Eu, Diego, aqui, eu comecei a pôr em prática, né, essa questão de conhecer pessoalmente. Não é que faça questão nem nada, né? O próprio, o outro Thiago, né, que está lá no grupo também, que agora não tem mais blog, tem só a pegada dele do trabalho do Inglês Everywhere. Eu não conheço pessoalmente, mas, pô, é um cara que eu me dou super bem, eu falo com ele direto pelo WhatsApp, não só de finanças, como coisa pessoal também. Então, virou meu, assim como vocês aí, virou meu amigo e eu não conheço pessoalmente, né? Gente, e eu acabei... ele é gente fina demais. Então, assim, coincidiu do meu início de jornada FIRE, né? Depois de diminuir bem o ritmo de trabalho, me considerar FIRE, coincidiu com eu adotar uma vida nômade. Então, isso tem ajudado bastante para poder encontrar o pessoal, porque antes eu morava no estado do Rio, né? Nunca cheguei a conversar com ninguém de lá, que eu me recorde, que seja da blogosfera e tudo mais. E aí ocorreu de eu estar perto de vocês, né? Enquanto vocês moravam em São Paulo. Consegui encontrar vocês, tivemos aquele dia super legal, que eu até coloquei num post lá no blog, Encontro Fire, foi bom demais aí a gente se conhecer pessoalmente. Depois disso, rolou, há 2 semanas atrás, eu encontrei o senhor IF365, um dos ícones aí, né, da galera, muito controvertido. Existe um CPF atrás aí dessa pessoa. Existe um CPF. O CPF não só não vive de reclamação. Eu até brinquei com ele, tem espírito esportivo. Eu fiquei meio preocupado, assim, falei, pô, não sei se dá para brincar com o cara e tal, né? Mas não, a gente fina demais. Falei, pô, o cara não é só mimimi na internet, não. O cara tem todo um conhecimento aí que já provou, né, nos posts do site dele, nos episódios do podcast, e foi muito legal, conheci ele, a esposa dele, ele conheceu minha esposa também, minha filha. Então, pô, tivemos uma noite legal, tomamos um chopp juntos, e o fato de eu estar rodando aí pelo Brasil afora ajuda bastante, né, para poder marcar com o pessoal. Quem estiver ouvindo aí, não precisa ser blogueiro, não, desde que seja entusiasta, quiser trocar uma ideia pessoalmente, tomar um chopp ou um café, já fica convidado aí. Manda um e-mail para botecofire@gmail.com que a gente inicia um bate-papo. E com isso vai criando a comunidade, né, cara? Quando você conhece a pessoa, né, vê qual é a dela, conhece a família às vezes, né? Não é obrigatório, Exatamente. Mas calhou de ser, a gente começa a ver que não é só um pensamento parecido, né? A gente tem outras coisas parecidas e cada um com sua história totalmente, brutalmente diferente, né? De nós três a gente sabe muito bem a história um do outro, é totalmente diferente do senhor F também, trabalhava lá no Oriente Médio, cara, como piloto de avião, nós todos, nós 4, né, botando ele na roda aqui rapidinho, tivemos carreiras, históricos totalmente diferentes entre si e estamos aqui no mesmo objetivo, né? Ele já atingiu, eu atingi agora há pouco tempo, né? O Gleison atingiu antes dele, inclusive, e o Thiago tá no caminho aí, num bom caminho. Tô trilhando. Mas é bom, cara, tá se tornando essa comunidade, deixando de ser só um movimento, né? E o que você acha disso aí, Thiago? Exatamente, eu fico animado sabendo que, mesmo que esteja progredindo aos poucos, essa ideia de comunidade nossa, mas tá evoluindo. A gente começou você e a Yuka, 2, aí foi para 3, 4, já estamos em 7. Espero que a gente consiga crescer ainda mais e eu fico animado com isso, porque é muito bom conhecer pessoas que têm o mesmo objetivo que você e que você consiga conversar abertamente sobre esse objetivo ou sobre assuntos que são de seu interesse. No meu caso, eu tenho muito interesse por investimento, finanças pessoais, adoro conversar sobre isso, só que no meu círculo de amigos e familiares, ninguém liga para esse assunto. Ninguém, se ligar, não conhece muito, então não está aberto para bater um papo desse. Então, quanto mais gente tiver para a gente trocar ideia, bater papo, se divertir, rir, dividir experiências também, melhor. Então, sou super aberto. Quem quiser fazer parte da comunidade aí, só vem chegando, que a gente está na espera aqui, a mesa cabe muitos.
Só vamos. É exatamente isso, cara, porque se a gente for parar para analisar, como o Diego falou, cada um tem uma história diferente. Se for pensar também em questão de investimentos, cada um aplica uma estratégia diferente e ninguém é especialista. E de repente, é claro que a gente, cada um, nós no caso, nós temos blog. Claro que não é obrigado ter blog, ter página na internet ou canal no YouTube, mas a gente às vezes compartilha de problemas, né, parecidos, e você poder compartilhar isso com alguém próximo, né? Principalmente você sabendo o nome da pessoa, sabendo quem ele é, sabendo que é uma pessoa comum que precisa levar a criança na escola e cuidar de um monte de coisa, de problema pessoal, acaba trazendo uma conexão muito grande, né, cara? Isso é importante, né? Eu acho que não só os nossos objetivos pessoais, cada um tem um particular, mas quando você consegue contribuir, você acaba crescendo junto, né? Ah, com certeza, com certeza. E assim, não vou ficar divagando muito sobre teoria aqui, não, mas tem uma diferença muito grande entre ambição e ganância, né? Eu acho legal que todo mundo aí, eu já falei com muitas pessoas mesmo, dezenas de pessoas entusiastas Fire aí, todo mundo tem ambição, né? Tem um objetivo, mas, cara, nunca cruzei com ninguém ganancioso e todo mundo sempre procurou se ajudar, né? Você vê pelos comentários dos blogs, eu faço parte de um grupo grande também, que tem mais de 200 pessoas, que às vezes sai umas coisas meio nada a ver, mas sempre que alguém pede ajuda, seja iniciante, seja avançado, alguma coisa pontual, imposto de renda, investimento, assim, qualquer coisa do gênero, todo mundo procura ajudar, né? E é uma coisa muito legal, mesmo quem tem blog, às vezes tem gente que tem blog grande, tem canal do YouTube grande, pessoa que já está monetizando, já está ali, a pessoa se preocupa em ajudar também se alguém pediu, né? E assim, traçando um paralelo, eu que virei nômade aí tem mais ou menos uns 3, 4 meses, eu não vejo isso, cara, nessa galera que é nômade. É curioso, até eu falo com a minha esposa que está aqui do lado. Verdade. A gente já mandou mensagem, cara, para assim, algumas pessoas, famílias que já são nômades há mais tempo também, né? Para trocar ideia, experiência, ver que tipo de perrengue que passou, se tem alguma dica. Assim, nada muito genérico, né? Não falei, conta aí da tua vida. Assim, era coisa pontual, assim, tipo, não, já aconteceu assim, pô, vi uma foto de vocês aí nessa cidade, a gente tem interesse em conhecer. Vale a pena, cara? Legal. Quantos dias você acha que vale? 5, 10, um mês? E, cara, teve gente que nem visualizou, nem respondeu. Teve gente que falou, vale sim, ponto. Assim, não está muito preocupado em trocar cara, assim, não está muito preocupado em ajudar, em trocar ideia, e aí você vê que no mesmo dia a pessoa fez 15 posts para monetizar, entendeu? Querendo engajar, pegar público, então não é a mesma pegada dessa comunidade, que é todo mundo realmente assim, preocupado em ajudar, aprimorar e aprender cada vez mais, né, cara? É um negócio... É curioso, assim, só fazer um parênteses aqui, cara, tem gente sim também desse povo nômade, né, que não tem nada a ver com Fire, tem gente que é Fire, tá? Inclusive, tem gente que é Fire, nem sabia desse termo, eu que comentei com a pessoa, e teve gente que deu super atenção, cara, de fazer mais de 1 hora de chamada de vídeo, de trocar ideia. Eu tô falando assim, a amplitude, né? Todo mundo Fire sempre foi super simpático, prestativo, e nem sempre isso acontece com outros círculos de interesse em comum, né? Então eu acho muito interessante o pessoal que faz parte do movimento, porque é bem, de alguma forma, cara, tem uma seleção natural legal, que quem se interessa por isso tende a ser prestativo também. Isso aí. Ô, Diego, aproveitando que você já está falando, eu vou emendar uma pergunta aqui que a gente até falou da última vez que não deu certo as gravações, que a gente, acho que a maioria das pessoas está na caminhada, não atingiu ainda o objetivo, né, de independência financeira. Mas você que agora chegou, está aí já há alguns meses, né, o que mais mudou na sua vida? O que você acha que era antes eram de um jeito e agora totalmente diferente? E, cara, a minha vida mudou muito, né? Porque coincidiu de eu virar nômade também ao mesmo tempo, né? Então, eu não tenho lugar para onde... Não sei para onde que eu vou, eu tenho uma ideia, uma direção, e também não tenho para onde voltar. Não tenho, vou voltar para casa, deu ruim. Não tem casa, não tem aluguel, não tenho casa própria,
para morar, não tem móvel, não tem nada. Então, mudou muita coisa. Agora, se eu for tentar destacar só a parte do Fire em si, né, tirando essa parte nômade, cara, o que mais mudou é o que todo mundo falava e eu não conseguia entender, assim, falar, será mesmo? Que é a história de você passar a se preocupar menos e as coisas darem certo mesmo assim, tá? E às vezes dá mais certo do que dava antes. Eu vou dar um exemplo, né? Eu sou prestador de serviço e tinha muita coisa assim que eu costumava, assim, a pessoa me perguntava assim, tô com uma dúvida de imposto de renda, por exemplo, tá? Não é exatamente a minha área, mas enfim, tô com dúvida no imposto de renda. Aí, normalmente, assim, se era um negócio de 5 minutos, 10 minutos no telefone, eu sempre falava, não, ajudava a pessoa, só por ajudar, cara, assim, tá na minha natureza, entendeu? Às vezes, cara, já levou coisas de eu levar 2 horas para ajudar uma pessoa, assim, um cliente, tá? Não é uma pessoa que veio me pedir ajuda, gente que às vezes que eu sei que tem dinheiro e tudo mais, eu ajudava mesmo assim, no amor, né? E aí eu parei, pô, cara, né? Se eu virei Fire é porque eu estou comprando meu tempo, né? Então eu não tem por que eu ficar dedicando meu tempo para pessoas que poderiam pagar por esse serviço e eu simplesmente não cobrava porque, enfim, sei lá, camaradagem. Ou então pensava assim, pô, se eu cobrar, o cara não vai aceitar, né? Cara, então simplesmente virou o ano, virei Fire, falei, pô, vou começar a cobrar, cara. Quem me perguntar, a não ser que seja assim, uma questão social, né? Alguém, pô, tô desempregado, recebi um salário mínimo, me ajuda, aí eu ajudo. Agora, o cara que tem dinheiro fala, cara, então vou te cobrar R$ 200 aí para te dar um auxílio nessa coisa que você quer. Cara, Pô, interessante já aconteceu esse aspecto. Então assim... pode falar. Eu vou só para te interromper, guarda o seu raciocínio aí, que esse aspecto que você falou aí, de agora cobrar algum cliente que você já tinha, está relacionado com o medo que a gente tinha antes de perder esse cara, né? E como agora você não precisa dele, você acaba até remunerando melhor o seu orçamento, é exatamente isso. Por conta da não necessidade. Muito interessante. É exatamente isso. Então, assim, teve um cara especificamente, um cliente, cara, que esse ano eu cobrei 3 consultas dele. Sim, coisa que eu teria feito de graça, ou então teria só analisado para ver se valeria a pena cobrar uma coisa para um trabalho maior à frente, e eu teria analisado de graça, né? Já pensando em cobrar algo maior à frente. Eu simplesmente cobrei já, o cara falou, não, beleza, eu pago. Claro que eu sempre cobro antes, né? Não vou fazer e depois mandar uma fatura. Eu falo, vou te cobrar tanto aqui, cara, beleza. Tipo, então, assim, é meio surpreendente, né? E organizar o tempo, né? Porque, como eu até falei já, acho que no primeiro episódio, eu não parei de trabalhar totalmente. Mas eu não deixo de fazer nada por causa do trabalho, mudou isso também na minha cabeça. Então, às vezes, né, sempre tem gente que procura pelo WhatsApp, quer tirar uma dúvida, alguma coisa assim. E, cara, assim, eu parei de olhar o WhatsApp de trabalho o dia inteiro, né? Eu fiz um número paralelo aqui pessoal, que é até o que a gente troca ideia, e o do trabalho, cara, às vezes eu olho 2, 3 horas seguidas, tudo bem, mas às vezes eu olho 12:00 e 5 da tarde. Respondo todo mundo e pronto. Depois paro de olhar, olho no dia seguinte. Então, essa otimização de tempo... E nada acontece, assim, ninguém morreu de esperar 4, 5 horas eu dar uma resposta, né? Até porque eu não sou médico nem nada, não tem nada urgente. Então, é muito interessante como eu já poderia fazer isso, mesmo estando 100% no trabalho ativo. Só que a gente acaba não fazendo por medo de alguma fuga de capital, fuga de cliente, de perder um negócio, né? Do seu chefe não te promover. E a chance disso, se você prestar um bom serviço, né? Se você for bom no que você faz, no seu emprego, cara, não vai ser uma urgência, um senso de falsa urgência, né? Na verdade, que vai fazer, que vai te fazer perder a promoção, que vai te fazer ganhar menos. E, ao mesmo tempo, se agindo dessa forma, vai só ter mais cabelo branco, né? Mais estresse. Então, esse é o principal. Legal, bacana. E qual que foi o aspecto ruim, cara? Você tem algum aspecto ruim para apontar nesse sentido?
Porque eu tenho um bem grande aqui do meu lado para falar, mas eu quero ouvir você primeiro. Cara, eu tô muito pouco tempo para dizer no aspecto ruim. Não teve nada Ainda ruim tá de lua até de mel. agora. Você tá no tempo das Ainda, mil maravilhas ainda. É tudo brilha. não, e eu ainda tenho a vantagem aí, né? Eu sempre falei lá no blog também, eu sempre trabalhei, sempre fui empreendedor, né? Então eu tenho 2 negócios e continua caindo fruto desse meu negócio da renda ativa. Então, assim, eu acho que o aspecto ruim para quem é empregado, né, é do nada a renda ativa ir a zero, você depender só do investimento, porque dá um certo cagaço. Então, ainda tem essa rede de segurança aí de ainda estar caindo uma renda ativa, bem menos do que antes, mas sim, suficiente para pagar a despesa básica, mas eu não preciso dela. Do investimento dá e sobra, graças a Deus, mas não sei, cara, não tive aspecto ruim, não. Fala você, Gleice. Bacana. Então, cara, assim, claro, cada pessoa tem uma história diferente, né? Então, a vida toda eu trabalhei para os outros, eu sempre fui empregado. E durante um período de tempo, eu gostei do meu trabalho, né? Eu sou formado em turismo e tenho um MBA em marketing. Eu trabalhava com eventos médicos, fazia organização, coordenação de eventos médicos para grandes laboratórios, né? E durante um período de tempo eu gostei do meu trabalho e depois eu não gostava mais. E aí foi quando eu resolvi largar tudo, me planejar, né, durante alguns anos, investindo e poupando para poder alcançar o objetivo que eu alcancei hoje. Mas eu penso que o pior aspecto que eu vivi, e às vezes eu ainda vivo, estou trabalhando isso, é uma certa perda de identidade. Porque, assim, quando alguém pergunta assim, quem é você? Tipo, quem é o Diego? Aí, automaticamente, você vai responder com o que você faz. Ah, eu sou advogado, aí depois você fala que é casado, com filho, esposa, coisa e tal. Mas a gente geralmente se associa ao que você é à sua profissão. E como eu deixei de ter a minha profissão que eu tinha há 12 anos, existe uma certa perda de identidade nesse processo. E aí, até você ganhar uma nova identidade, você sofre um pouco. Eu penso que, mesmo você se preparando mentalmente, de seguir um propósito de vida, de fazer determinadas coisas, sempre vai surgir, eu acredito que, talvez para você menos, porque você ainda continua trabalhando, mas principalmente para quem era empregado, para quem trabalhava no mundo corporativo, e quando você lida com pares, né, com pessoas, amigos que ainda estão nesse mundo, você acaba ficando um pouco perdido, você perde um pouco da sua identidade nesse processo. Muito interessante esse ponto, Gleison, porque a gente que ainda não alcançou a etapa da dependência financeira, essas coisas, sempre vê alguns relatos parecidos sobre a pessoa não ter mais identidade ou não saber mais o que fazer, de ter tanto tempo livre que fica perdido, que às vezes a gente olha com um olhar assim, tipo, pô, os caras tá falando baderna, tá sabendo de nada, pô, o cara chegou lá no objetivo e tá fazendo frescurinha. Que Não, então, porque, tipo, né? eu tô aqui na minha rede, deitado, tomando cerveja e tô sofrendo. Que negócio é esse? Que isso. E às vezes, Né? então, mas é isso mesmo. Às vezes, quando a gente olha de fora, acha que isso é pouca coisa, mas na hora que a gente está na pele mesmo, isso não é pouca coisa. Isso não deve ser negligenciado. E existe várias formas de combater isso, né? Então, cara, acho que assim, por conta dessa pandemia, porque o meu objetivo inicial era fazer voluntariado para descobrir coisas que eu talvez tenha talento e goste de fazer, que eu nunca experimentei. Então, É eu isso gosto aí, muito cara. de trabalho manual, permacultura, bioconstrução, agrofloresta. Eu queria experimentar essas coisas nessa pegada. E com a pandemia, desde o ano passado, eu interrompi, eu dei uma pausa, eu resolvi não fazer nada. E aí esse ano eu ia fazer, só que agora as coisas voltaram a ficar ruim pra caramba, né? E aí, nesse interim, nesse processo, né, você acaba sofrendo um pouco, porque principalmente quando você vai num happy hour, claro que agora hoje não tem mais happy hour, né? Você conversa com as pessoas totalmente pela internet, mas eu cheguei a ter um período que eu ia num happy hour, encontrava amigos, né, do trabalho antigo, né? E aí existia essa falta de conexão que antes era normal. Você compreende? Cara, eu acho que eu não vou passar por isso, porque eu até comentei há pouco tempo num podcast do BP Milhão, né? A gente fez um bate-papo maneiro também.
Cara, um dos primeiros livros que eu li, que não é sobre FIRE, mas é sobre investimento, sobre como levar a vida, né, também mais tranquila, foi o Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss, que é bem antigo, acho que é bem antigo, na 2008, 2009, 2011, enfim, tem uns 10 anos no super mínimo. Popular, é. Então assim, já está agora na segunda, terceira edição. Eu li lá na primeira, e uma das primeiras coisas, primeiras páginas do livro, que é bem interessante, apesar do título apelativo, tem muita coisa de valor ali, pelo menos na minha concepção. Ele falava o seguinte: o que você pergunta, o que você responde quando as pessoas perguntam para você, o que você faz? Normalmente a pessoa fala a profissão, né? Fala, eu sou médico, advogado, engenheiro, etc. Só que, na verdade, é isso que a pessoa quer saber. Só que ele falava, né, narrando, eu dou um nó na cabeça das pessoas porque eu falo o que eu faço, de fato. Falar, às vezes eu viajo para Buenos Aires, faço aula de tango, tomo vinho, namoro por aí, É muito boa a passeio resposta. com um cachorro. Então, assim, eu achei, aquilo me marcou muito, assim, uma passagem, bem no início do livro, e me marcou muito. Eu pensei, cara, é verdade, né? O que você faz não é essa profissão, é porque como a gente tem uma profissão, normalmente, né, a gente acaba falando o que a gente faz a maior parte do tempo, só que sua vida é muito mais do que isso, né? Então, eu acabei entranhando esse conceito há muito tempo e praticando. É um negócio que você tem que praticar também. Então, há muito tempo, desde que eu li isso, a pessoa me pergunta assim, o que eu trabalho? Eu falo o que eu trabalho. Agora, assim, o que você faz? Eu falo de tudo. Eu falo, eu trabalho com isso, mas eu também, toco guitarra, passeio com cachorro, eu adoro ir na praia, final de semana eu tomo uma cerveja, é isso que eu faço. Então, isso acabou virando parte da minha identidade. Tem uns amigos assim que falam, é muito engraçado o jeito que você apresenta, né? Então, eu acabei criando isso, cara. Minha identidade sou eu, independente do que eu trabalhe, né? Então, é uma coisa que é bacana. Eu acho que, Gleison, se você não leu, ou se você leu e não acabou pegando muito essa parte, cara, vale a pena. Vale a pena. Eu até te mando depois, eu tenho o PDF dele. Mando aí, vale a pena você dar uma refletida. Olha que engraçado, eu tenho esse livro, eu já li ele há muito tempo atrás também, igual você, e eu tenho ele em casa, preciso reler, mas eu não lembrava desse aspecto do livro. Principalmente, eu gosto muito do livro, né? Pelo aspecto chamativo do título, né? O que mais, eu acho que mais todo mundo queria trabalhar 4 horas por semana. Mas o que mais me chamou a atenção na época que eu li esse livro aí foi a pegada histórica, né? O conceito de pensamento histórico, de se preocupar com aquilo que você pode ter ação e aquilo que você não tem como tomar nenhuma ação, nem poder fazer nada, você deixar de lado. E aí, essa parte aí que você está citando aí, eu nem lembrava que existia no livro. Muito legal, bom saber, eu vou reler esse livro aí, cara. Dá uma olhada. Se eu não me engano, tá bem no começo, cara. Vale a pena, sim. Vai para quem tá aí nessa crise de identidade, pensando, o que eu vou fazer depois de FIRE, já é um estímulo aí para você se identificar, né? E aí eu só quero deixar aqui gravado, rapaz, um outro assunto que você comentou agora há pouco, que a gente fala, né, de quem é FIRE, de quem é do movimento, e você deu uma ideia antes da gente começar a gravar, que eu vou até deixar aqui para consignar, que é assim, minha esposa, por exemplo, né, ela não é FIRE, mas ela também não trabalha mais, ela assumiu a vida aqui comigo do jeito que ela entende os conceitos todos, a gente já conversou muito, né, para tomar essa decisão, não dá para eu tomar sozinho, uma vez que a gente tem família, então vou falar com o TR aí, Ivo e Gleison também, quando estiver junto, a gente fazer um capítulo aí, um episódio, não só, a minha esposa pode ser convidada ou não sei se ela vai querer também, né? não contei ainda. É mas você que manda. Mas ia ser muito bom, cara, poder conversar assim com um marido, mulher, ou alguém muito próximo de alguém que é FIRE, né? E que não né? Não está lá nesse universo que a gente está sempre discutindo investimento, psicologia e tudo mais. É bom, seria legal, né, ouvir a versão aí de quem está vivendo isso, mas não está mergulhada no universo necessariamente. Esse tema, cara, ele é muito interessante, porque eu já ouvi em algum lugar aí que fala que o seu sucesso, ele é meio que 70% relacionado com a pessoa que você escolhe para viver junto, né? E aí, quando essa pessoa abraça a sua ideia, né, é meio caminho andado, né, para você conseguir atingir seu objetivo. Acho que seria muito complicado você conseguir manter
esse seu plano FARE e até de vida nômade, se a sua esposa, sua família não abraçasse isso contigo. Então, acho que vale até como tema para um próximo bate-papo aí, a gente conversa sobre esse assunto e, de repente, se a sua esposa topar conversar, falando da visão dela, né? Porque, com certeza, ela vai ter a versão dela da história. Pô, ele chegou aqui com essa história de FAI, eu não sabia de nada disso. Seria muito interessante ouvir uma pessoa que abraçou a ideia e não foi a autora da ideia de se tornar FAI, né? Com certeza vai ser muito bom. Vai ser muito bom. E, Thiago, o que você manda aí também aí no boteco? Cara, sei não, no boteco aqui o assunto tá bom, tá interessantíssimo. E um assunto pesado, né? Não é todo mundo que pensa nessas coisas, não. Assunto pesado? Eu acho pesado, não é um assunto que a galera muito reflete. Eu gosto de refletir sobre esse assunto, eu leio bastante sobre filosofia, estoicismo, e já pensei muito em tentar pegar a visão da pessoa que está do outro lado, igual pegar a visão do Gleison que está desse lado, e eu acho que eu entendo bem o que é passar por isso, mas não posso dizer que já passei para dizer. Tá certo. Ô, Gleison, vem cá. Você, aproveitando que a gente tem um convidado aqui, né? O cara é mais de 3 anos, eu acho que é um dos mais antigos aí da blogosfera, né? Pelo menos que eu me recorde. Cara, conta aí, assim, eu pelo menos sempre pesquisei, antes de virar Fire, né? Eu sempre pesquisei, cara, e depois, né? Quando chegar lá no destino, o que eu vou fazer? O que eu fazia antes e não fazia? Não estou nem falando o que você gosta ou deixa de gostar, né? Mas assim, como é que é, se você puder, né? Claro, descreve aí um dia típico seu, tanto agora quanto antes da pandemia, né? Já que você já faz há mais tempo que isso. Só o que você faz, né? Quanto tempo você trabalha, vamos dizer, com seus investimentos, com a sua carteira, é todo dia, uma vez na semana? Conta aí sua rotina aí, que eu ficava muito curioso para ver isso antes de ser Fire. Então, cara, só uma pequena correção aí, eu larguei o emprego de vez, assim, passei a viver só de renda, eu acho que fazem uns 2 anos, talvez esteja fazendo esse mês aqui, 2 anos, em março, porque eu lembro que, assim, como que eu larguei o emprego de vez? Na verdade, a minha ideia inicial era trabalhar até os meus 45 anos de idade. Depois de tanto saco cheio, né, estresse no trabalho, eu falei, não, vou ter que antecipar isso para os 40. E aí eu fui trabalhando para continuar trabalhando, investindo até os 40. Mas só que calhou que quando eu fiz 35 anos, hoje eu tenho 37, eu fui demitido. Eu trabalhava numa empresa há 6 anos, mais ou menos, e aí eu saí de férias, voltei de férias tipo em janeiro, assim, e eu fui mandado embora. E quando você leva um pé na bunda, nunca é bom, né, cara? Independente do aspecto, se é no trabalho ou no relacionamento, levar um pé na bunda, mesmo você querendo, nunca é legal, né? Você não se sente muito bem, né? E aí eu comecei, putz, eu vou ter que dar a volta por cima, né? Aí eu comecei a acionar os contatos do network, né? E uma semana eu comecei a falar com pessoas, na outra semana eu arrumei algumas entrevistas, 3 entrevistas, e na terceira semana eu consegui passar em 2 processos seletivos. E aí eu comecei a trabalhar, isso por volta de fevereiro de 2 anos atrás, acho que é 2019, né? E só que, cara, sabe quando você acorda de manhã e não quer levantar, cara? Quando você fala, meu Deus do céu, eu vou ter que passar por isso de novo. E aí eu morava lá em São Paulo, na Zona Norte, né? Eu em Noroeste, e o emprego que eu consegui era na Zona Sul. Aí eu tinha que pegar o metrô, e aí eu entrava no metrô e aquilo, sabe quando você se sente que não pertence mais àquilo? E tudo que eu olhava uma placa na rua, estava escrito assim, saída. Eu falei, isso é um sinal para me pedir demissão. E aí, sério, parecia que tudo falava para mim sair. E até quando eu fui assinar lá a minha demissão e ver a carteira para dar baixa, a minha carteira de trabalho não tinha mais espaço para uma nova contratação. Eu falei, meu Deus, isso é um sinal, cara. Não é possível, porque eu teria que tirar outra carteira de trabalho para poder ser registrado.
E aí até que eu falei, vou trabalhar essa semana, de repente é só uma questão de adaptação, né? Aí eu trabalhei a primeira semana, e aí a primeira semana foi terrível, eu falei, vou a segunda, né? Aí na metade da segunda eu falei, não vai dar mais não. E aí eu pegando o metrô para ir para o trabalho, aí eu via as coisas, parecia que estava tudo me falando assim, é para sair, é para sair. Eu via sei lá, aqueles bolinho da sorte, né, chinês, vinha uma frase, eu falava alguma coisa relacionada com mudança, com mudar de vida. E aí, no final da segunda semana, eu pedi demissão. Pedi demissão 5 anos antes do meu plano inicial de aposentadoria FIRE. E como é que eu fiz isso? Eu comecei a estudar, eu tinha uma carteira de investimento de crescimento, né? E estava já há algum tempo migrando ela para uma carteira uma carteira previdenciária, basicamente formada por empresas pagadoras de dividendos e fundos imobiliários. E essa migração ela é feita aos poucos, né? Porque você não pode fazer tudo de uma vez só. E aí eu comecei a calcular, pensar na minha cabeça que será que já está dando para fazer isso? E pelos meus cálculos, se tudo desse certo, né, já era possível fazer. E aí, na terceira semana, eu pedi para sair e nunca mais voltei. Então, quando você fala assim, quando você planejou a sua saída, na verdade, ela tinha um planejamento 5 anos depois do que eu realmente saí. E aí acabou que eu não ficou muito tempo para ficar planejando. Eu tomei a decisão e queimei o navio, não olhei mais para trás e estou aqui até hoje, 2 anos depois. Mas a rotina em si, claro que a gente tem um processo de adaptação e também tem um processo que você ainda vai recebendo dinheiro de coisa que você trabalhou. Então, eu considero que comecei a viver de renda há 1 ano e meio para trás, né? E o que mais mudou na minha rotina hoje, eu acho que eu já até falei isso para vocês na última gravação que não deu certo, é a possibilidade de escolher as coisas que eu faço no dia. Por exemplo, eu acordo a hora que eu quero, eu levanto a hora que eu quero, eu como quando tenho fome. Quando você está trabalhando, o cara escolhe a hora que você levanta, ele escolhe a hora que você tem que almoçar. Eu quero almoçar de 2 horas da tarde. Não, seu horário é meio-dia, você vai ter que comer de meio-dia. O cara escolhe a hora que você tem fome. Então, ele escolhe a roupa que você veste, ele escolhe a forma que você tem que falar, se comunicar, ele escolhe as pessoas que você vai conviver no seu dia a dia e até o horário que você vai dormir. Então, acho que a mudança maior de rotina que eu tive é exatamente esse poder de escolha que eu tenho hoje de obedecer só ao meu corpo. Se eu quiser acordar, eu acordo. Se eu quiser dormir até tarde, eu durmo até tarde. A hora que eu sentir fome, eu como. Pode ser meio-dia ou 4 horas da tarde. O meu horário de almoço é a hora que me dá fome. Então, essa é a maior mudança significativa que eu consigo apontar na minha rotina. Muito legal essa visão, a questão da liberdade, né? Quando a gente tem liberdade para fazer o que quer, é muito, tirando a ironia, muito libertador, é muito bom. Você agarra e não solta mais. E eu tenho até muita simpatia com a história que você contou, porque quando eu comecei nessa vida de mirar Fire lá na frente, eu fiz a mesma coisa, eu estimulei uma data limite, não, 45 anos eu vou me aposentar e vou viver de renda. E até hoje, cada vez que eu olho meu planejamento, essa data só vem diminuindo. Vem diminuindo. Diminuiu tanto que eu já aboli o plano, já pensei em fazer mini aposentadorias. Hoje eu estou com 29, vou fazer 30, já estou com planejamento de 32, já largar tudo e viver do jeito que dá. E tipo, talvez uma ansiedade que a gente tem para voltar. Eu acho que no momento que você tinha largado o trabalho e fazendo todo aquele trajeto para ir para o trabalho, talvez seja aquela ansiedade que você tinha de fazer esse plano e concretizar ele. Cara, assim, mas que é o seguinte, você às vezes faz um planejamento redondinho, mas quase nunca ele vai acontecer da forma que você quer. E às vezes você, por competência ou por sorte, claro, competência e sorte, você acaba antecipando muita coisa. E eu acho que o plano que se presta, ele tem que permitir mudanças. Então, a vida da gente muda e a forma da gente pensar também muda, né? Antigamente eu já defendi muita coisa, muitos valores que hoje eu acho uma bosta. Então,
A gente tem que se permitir, se você está infeliz no seu trabalho, é claro que você não tem que ser irresponsável, né? Mas se você fizer o seu planejamento, se você fizer os seus cálculos, se você agir de forma consciente, você consegue, sim, antecipar muito do seu plano. É claro que você não vai ter, teoricamente, as condições ideais que você teria daqui a 5 anos, mas você consegue construir isso também do lado de fora. O próprio Diego falou aí que agora ele consegue rentabilizar algumas coisas que ele não rentabilizava pelo simples fato dele não precisar mais dessa grana. Então, quando você larga o seu emprego, acaba abrindo novas possibilidades para ti. Não que você precise do trabalho, não que você precise se esforçar para ganhar dinheiro para fazer isso. Às vezes até você precisa, como você falou. De repente pensar numa mini aposentadoria, porque depois que você consegue manter, sei lá, o básico, alimentação e moradia, um pouco de saúde aí e tudo mais, aquilo que é importante para ti, cara, se você quiser correr atrás de alguma coisa a mais, você vai lá e trabalha, faz uma consultoria, presta algum serviço e você faz. Então, não existe a necessidade de você ser 100% com muita folga independente financeiro. Você ter, sei lá, 2, 3, 4 vezes a sua renda para você largar seu emprego. Se você está infeliz hoje e você já consegue bancar parcialmente boa parte disso, cara, você é inteligente, você tem saúde, você corre atrás e vai ser feliz, cara. Seja trabalhando com agricultura, pintando parede ou prestando consultoria na sua área. Cara, é 100% o que eu penso. Acho que é por isso que eu gosto de você tanto, velho. Porque bate demais com o meu pensamento. Bate demais, é bom demais escutar essas palavras, muito bom. Não, pô, muito bom esse papo do Gleison aí, cara. Essa conversa, realmente a resposta é muito animadora, né? Tanto para quem está no caminho, eu que cheguei lá também, mas ver essa visão, né, de tudo que ele passou e como ele decidiu, como ele resolveu antecipar a idade, né, para poder parar, e nada impede que volte depois. E, cara, ele vai falando, eu vou só pensando aqui. Tô cheio de pauta aí para a gente discutir, mas de repente, tá pelo avançado. Ali, No que ele já falou aí, cara, ele falou que era formado em turismo, eu nem sabia disso, e é uma área muito boa para você empreender e trabalhar de forma bem esporádica, né? Você pode escolher guiar turista lá na tua cidade só aos sábados. Hoje em dia tem cheio de plataforma de tecnologia. Depois eu quero perguntar, vai ficar para o próximo aí, mas se o Gleison pretende atuar nessa área de formação dele aí esporadicamente, até porque é um negócio legal, né? Você conhecer gente nova. Pensei também aí no episódio focado o que é mini aposentadoria, né? Pelo menos para o Thiago, que tem essa ideia, eu acho muito legal. O próprio livro lá, o Trabalho 4 Horas por Semana, fala de mini aposentadoria também, e eu acho que vale a pena a gente acender esse debate para não ficar um negócio engessado, né? Que não, eu só consigo curtir a vida, parar um ano, não sei o que, depois que eu virar faixa, nem sempre, você pode parar com 20 e poucos anos, com 30 anos, com 40, 50, a gente fica muito engessado no conceito que só vai viajar, só vai fazer o que quer depois que aposentar, seja cedo ou tarde, ou então antes de ingressar no mundo do trabalho, né? Tem muita gente que vai fazer intercâmbio, que acaba o colégio ou a faculdade, tira um sabático e aí depois começa o mundo real, né? Então, não cara, dá para qualquer momento você chegar e tomar uma decisão e fazer, e quando você voltar vai estar tudo no lugar. Lembrei até de um amigo que fez isso, cara, durante 2 ou 3 anos, foi para a Austrália, voltou, hoje está bem melhor do que estava antes, na mesma profissão. Então, cara, tem muita coisa aí para a gente falar, muito episódio aí para produzir. Animou. Então, é isso, eu vou me despedindo aí do boteco. Né, estamos cheios de coisa para conversar, a gente marca um outro em breve. Aí eu vou até aproveitar também botar uma geladinha para tomar junto, que hoje eu tô na água aqui, infelizmente. Cerveja e já deixo meu abraço aqui. Do Gleison já deve, ou se não acabou, tá quente, né? Tá quente. Não, a minha já acabou aqui, a minha cerveja acabou, então acho que o papo foi bom, né? Rendeu. Mas aí, obrigado pelo bate-papo e vamos conversar assim, os próximos aí, vamos ver o que dá pra gente trocar de ideia e de experiência. E quem quiser entrar em contato comigo aí, tem o blog, o sapinlivre.com, ou no Instagram também, Sapinlivre lá. Valeu, galera.
Valeu, vamos deixando a última então. Obrigado a todos que estão ouvindo até aqui. Quem quiser participar, dar comentários, qualquer coisa já sabem. Só contactar um dos três aí, um dos três blogs ou no Gmail, botecofire@gmail.com. E é isso, ficamos por aqui. Isso. Até mais. Isso Valeu, aí. valeu Um pelo abraço, papo. até mais.